Você está falando alguma coisa com a gente aqui, Rafaela? Eu acho que teu áudio está fechado. Estava sim, professor, obrigada. Boa tarde, gente. Não, ia falar com cooperar para poder entrar em contato com esta aluna, que ela preencheu a lista de presença e ela não preencheu o formulário. Eu não tenho nenhum dado de ideia, telefone, não tenho nada. Então, para poder entrar em contato com ela, para poder passar os dados dela, para poder cadastrar no SIGA. Nossa. Porque teve gente que preencheu a lista de presença, mas não preencheu o formulário. Aí É você que está fazendo o preenchimento no cigarro? tô mais de 80 alunos. Caramba. Estou preenchendo. Aí eu enviei um formulário. Aí eu entrei, no caso, pelo CEGA do professor Lamonier, né? Aí estou fazendo um preenchimento, porque ele está como coordenador, né? Ela vai ter Entendi. como vice-coordenadora. Então, o cadastramento tem que ser tudo pelo CIGA. E fica difícil, professor, pedir para alguém para poder se cadastrar no CIGA, porque as pessoas ficam perdidas. Se É, a gente tem dificuldade para poder mexer no CIGA, imagine para poder repassar essa função para uma outra pessoa. Aí é eu verdade. enviei um formulário com data de nascimento, e-mail, o nome e o nome, sim, CPF. Aí estou fazendo de cada um, passo a passo. Caramba, dá uma mão de obra, né? Dá sim. Foram mais de 80 já. É, Aí, mas é um sistema complicadinho mesmo, né? A gente mexer lá no cigarro. Ainda mais quem é de fora. muito. Então, falei com o Nicolas, para poder evitar depois ficar pessoas sem certificado, aí eu estou preenchendo direto no cigarro. Márcio, você Oi? conhece esse rosto aqui? Não, Tem certeza? deixa eu ver. De onde? Do IEM, Não conheço. da turma do Parfor. Ela só Meu tinha 10 anos Deus. a menos. É mesmo, gente. Que coisa linda. Tudo bom, meu amor? Como é que é seu Não, nome? meu nome é Helena. Oi, Helena, tudo bem? Sim, meu nome E é Helena aí? sem H. Helena sem H, que chique. Helena sem H é mais chique, sabia? Hum. Acho Pô, que foi uma das primeiras turmas do Parfor que você trabalhou, não foi? À eu, tarde. eu acho que foi a primeira turma. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira turma. Que legal ver vocês aqui, gente. Poxa. Ela entrou na turma dentro da barriga e terminou o semestre fora da barriga. É verdade. Ai. Aí Agora eu eu tô lembrando. sempre tenho uma foto sua no álbum dela, né? Você segurando ela. Aí É ela sempre mesmo? pergunta quem é. Poxa, que legal. Depois manda essa foto para mim. Vai ser muito Manda, legal. manda sim, pode deixar. Poxa, vai ser muito legal ver essa foto. Aquela turminha foi muito especial, muito legal. Uma delícia trabalhar com aquela turma. Foi muito boa. Sim, Saudade sim, daquela turminha. era uma turma muito experiente, né? É, pessoal, De chão de escola, assim, era uma turma muito boa mesmo. é Eu gostava. verdade. Eu não era do Parfor, mas não saía dali, entendeu? Daquela turma ali. É, eu lembro que tinha uma galera que fazia ali, né? Fazia a disciplina, eu acho que era até o. Ai, esqueci o nome dele, um senhor. Ai, que ele era da noite, mas fazia. Nolasco. Oi? Luiz Nolasco. Isso, Luiz Nolasco. Eu estou sempre com esse pessoal aqui no Facebook, conversando e tal. É que você ficou diferente, né? Você tinha o cabelo mais alisado, né? Agora Tinha, tinha. tá encaixeado, tá cacheado. Pô, está legal. Eu nem te reconheci. Se você É, tivesse falado. não, a Ai, que legal. gente. Agora eu sou livre, meu cabelo é livre. É isso aí. O meu também tá tão livre que tá caindo. É porque aqui de frente dá até para enganar, mas se olhar de trás, nossa.
Não, então a gente, assim, fala sempre de frente, entendeu? Não deixa as pessoas. Você sempre deixa as pessoas passarem na frente, entendeu? Então, é melhor, porque se ficar atrás de mim, minha careca denuncia. Não dá certo, não. Ai, muito bom te encontrar aqui, Márcio, muito bom É um mesmo. prazer muito grande. Meus alunos te conhecem bastante, que eu falo muito de ti. Fala mal, né? Claro, sim, aham. Muito mal. Você está em Maricá? Tá no projeto? Sim, eu estou em Maricá num termo de colaboração com a Secretaria de Agricultura, porque eu sou da área agrária, né? Eu sou de Lica. Ah, que legal. Aí eu coordeno pedagogicamente a formação dos munícipes. Poxa, que barato. Eu também andei, quer dizer, ando mexendo também com a área de agrárias e tenho trabalhado muito nisso. Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Mas foi Tá. depois da época que a gente se conheceu, né? Acabou que a gente depois não se Você falou muito. era da matemática só, que eu lembro, hein? Ainda sou, né? Mas eu sou assim, eu transito muito para a área da etnociência, etnomatemática, né? Já tinha essa pegada já. Então, aí eu venho trabalhando com isso, com grupos rurais, né, de agricultores, de quilombolas, pescadores artesanais. Aí é um trabalho muito legal, Isso é muito bom, gratificante. é muito bom. A E é gente, isso aí. a Ah, gente espera mais um pouquinho, Rafa, porque o pessoal está entrando ainda, e aí a gente começa umas 6h15, pode ser? Você muito deu ótimo. um, Pode. esse recado aí que você deu é para a Elaine, né? Eu vou falar com ela aqui no privado, que ela pode ter se enganado mesmo no preenchimento. Tá bem, obrigada. O pessoal está chegando.
Então vamos lá, né, gente? O pessoal vai chegando aí depois que a gente começar. Mas lembrando também que a aula ela fica disponível, né? Eles podem assistir depois e também assinar a lista de presença, porque é o horário que eles estão no trânsito, né, do trabalho para casa, então muitas vezes tem aí algumas demandas aí que impedem de chegar na hora. Então, eu quero agradecer, né, novamente a presença do professor Márcio, que eu conhecia como Márcio Viana, só que ele é Albuquerque Viana. Obrigada também, Rafa, né, pelo esse apoio aí da gente estar transmitindo essa formação. Não podemos esquecer o Iago, que fica aí na estrutura toda aí de abertura da sala, gravação e tudo mais. Quero pedir a permissão do professor também em relação à gravação. A aula fica gravada e a gente disponibiliza, né, para os alunos, para que eles possam estar tendo acesso às informações. E aí, hoje, a gente tem o tema sobre a relação entre conselhos municipais, atuação na estruturação de uma casa de conselhos e outros temas serão trabalhados na aula de hoje. Eu quero deixar claro para vocês que essa formação ela faz parte do termo de colaboração entre a Cooperar e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá. Esse termo de colaboração ele tem uma numeração, é o termo 0018-2020, e nós estamos na terceira aula do terceiro módulo, da terceira formação, de agroecologia. É um curso que a gente oferece à distância para poder facilitar o acesso dos munícipes à informação, mas ele não é restrito, né? Ele é prioritariamente oferecido para os munícipes e todas as vagas remanescentes elas são disponíveis para todos os interessados. Boa aula para todos. Entrego a palavra aí para a dupla. Fala aí, Rafa. Boa tarde. A Magali já falou a boa parte que queria falar, né, sobre a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer ao professor Márcio, que também faz parte do PEPED, também é professor da Rural. Muito obrigada por ter aceitado, né, estar aqui presente com a gente. Eu sei que a sua agenda é super apertada e, mesmo assim, sempre faz questão de estar presente nas atividades do PEPED, principalmente quando se trata na formação de conselheiros. Já tem uma trajetória grande, né, professor Márcio, na questão, na formação de conselheiros, e espero que que todos vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. O professor Márcio arrasa demais. E agora passo a palavra para o professor Márcio. E é isso, gente. Boa aula para todos e, é claro, para mim também. Gente, obrigado, boa noite para vocês. Queria agradecer muito o convite da Rafa, né, participar desse evento, né, desse curso, dessa organização maravilhosa. Prazer imenso rever a minha ex-aluna, querida Magali. Poxa, um prazer imenso te ver aqui. Você não imagina o quanto, há 10 anos atrás, né, a gente se viu, a gente se conheceu, lá no IEM, que é o Instituto Multidisciplinar da Universidade Rural. E de lá para cá eu comecei a trabalhar, né, em vários aspectos, tanto da educação quanto dessa questão da formação de conselheiros, né? Trabalhei em vários conselhos, então eu vou trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês. Eu vou tentar ser assim o menos teórico possível, né? Eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente estar discutindo e vou fazer aqui uma apresentação rápida, não vai nem demorar muito, mas é justamente com essa pegada, né, da importância da gente estar participando de conselhos municipais, né, a importância da gente ter assento nesses conselhos, participar, nem que seja como ouvinte, para poder fazer parte, né, das decisões políticas, das decisões das políticas públicas dos municípios. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um espaço de voz, né, nesses conselhos e, sobretudo, a perspectiva da agroecologia, né? Eu acho que um dos focos do curso é levar essa perspectiva para o município de Maricá, para a prefeitura, para o conhecimento dos próprios munícipes, para o conhecimento da população de modo geral, e colocar essa pauta na agenda, né? Na agenda do município, para que vocês tenham, vamos dizer assim, conhecimento, e esse conhecimento vai ser construído ao longo da vida de vocês e, sobretudo, né, com a ajuda desse curso, né, dessa cooperação que está ocorrendo.
Então, eu acho que é muito importante a gente estar traçando aqui. Eu vou trazer um pouco da minha experiência, que não é muito, né? Mas eu acho que é legal eu compartilhar com vocês. E vou fazer uma apresentação rápida. E, na medida que forem tendo dúvidas, né? No final a gente pode trocar umas ideias, né? Tentar responder algumas dúvidas, algumas inquietações que vocês tenham a respeito do assunto. Mas é muito interessante a gente poder depois trocar essas figurinhas, tá bom? Eu, com certeza, vou aprender muito com vocês também, né? Vocês trazendo esses casos mais específicos que vocês venham tratar aqui nesse encontro de hoje. Então, na verdade, não é uma aula, né? É um bate-papo. Eu vou trazer aqui, basicamente, uma ideia, né? Alguns pontos, né? Fundamentais para a gente discutir a questão da criação de conselhos, da participação em conselhos e como isso funciona dentro de um município, tá certo? Eu vou tentar fazer aqui a apresentação. Vou apresentar aqui a tela inteira. Depois vocês me digam, por favor, se está aparecendo aí, porque depois eu vou deixar de ver vocês. Eu vou ficar vendo só a tela da apresentação do PowerPoint. Pronto, apareceu. Apareceu? Vê se está na Não versão. está na apresentação ainda. Vê Agora está. Eu vou deixar meu celular ligado aqui também. Eu vou dar uma conectada aqui, porque aí qualquer problema eu consigo acessar aqui pelo celular também. Eu só desligar o offline, senão vai dar aquele retorno. Beleza, entrei aqui. É bom que eu vejo vocês também pelo celular. Bom, gente, eu sou Márcio de Albuquerque Viana, sou professor da Universidade Rural há 12 anos. Venho trabalhando com o PEPET, que é o Programa de Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Territorial, com a Rafa, o professor Lamonier, né, e outros participantes que vão aparecer aqui no curso, né, ou que já apareceram. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou tratar é a questão... Vê se está aparecendo aí. Bom, apareceu. Segunda página. Eu teclei aqui, o negócio não ia. Um dos elementos orientadores para a gente pensar a criação de conselhos, a participação dos conselhos, é a questão do desenvolvimento sustentável, segundo Ignacy Sachs, né, que é um pesquisador dessa área. E o Sachs diz o seguinte, que o desenvolvimento sustentável, muitas vezes a gente ouve falar em desenvolvimento sustentável só na dimensão ecológica, né? Mas o desenvolvimento sustentável ele tem 3 dimensões. Ele tem a dimensão ecológica, a dimensão econômica e a dimensão social. Ou seja, essas 3 dimensões, vamos dizer assim, a interseção entre elas é justamente o que a gente pode chamar de desenvolvimento sustentável. Então, é pensar no equilíbrio, né? No equilíbrio entre essas 3 dimensões para que o econômico não fique nem... Né? Porque, geralmente, quando a gente fala em crescimento econômico, a gente está falando, por exemplo, de uma cidade onde vai chegar muitas indústrias, vão chegar muitas fábricas, né? Muito comércio. Bom, mas será que isso vai ser ecologicamente viável? Será que isso vai ser socialmente equitativo? Será que todo esse rendimento vai ser distribuído para a sociedade, né? E será que o avanço da sociedade, por conta desse crescimento econômico, né, o crescimento da sociedade vai fazer com que o aspecto ecológico seja suportável? Então, todas essas dimensões aparecem no sentido da gente pensar no equilíbrio dessas 3 dimensões. E o equilíbrio dessas 3 dimensões é o que a gente vê como o desenvolvimento sustentável. Mas aí vem aquelas perguntas, né? Quem fiscaliza esse equilíbrio? Quem dá o tom desse equilíbrio? Geralmente é o Poder Executivo, né? É a Prefeitura, o Governo Estadual, o Governo Federal. Então, a gente precisa pensar em como chegar a esses governantes, sejam eles do Executivo ou do Legislativo, para a gente poder, né, tentar ter voz e poder falar das demandas, né, das preocupações, das inquietações de toda a população, e daquelas pessoas também que se preocupam com o equilíbrio ambiental, né, com as questões sociais. Enfim, então, todos esses aspectos a gente tem um lugar para fazer essa discussão, que são os conselhos municipais. Então, eu acho que é importante a gente pensar que
a participação da sociedade civil nos conselhos é uma coisa muito importante para que a gente possa ser ouvido, né, a partir das nossas preocupações, mostrar as nossas demandas, as demandas da sociedade, falar o que está acontecendo em determinada associação de moradores, associação de agricultores, de pescadores artesanais, e levar todas essas questões e preocupações lá para os conselhos, para que os conselheiros tenham um certo acesso ao Poder Executivo e ao Legislativo. Depois eu vou dar o exemplo de algumas coisas que aconteceram lá em Seropédica, que é um município que cedia a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, a qual eu sou professor, e eu participei como representante da universidade em 3 conselhos. Então, mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre essas experiências. Bom, os conselheiros. Qual o papel dos conselheiros? Os conselheiros, em primeiro lugar, eles devem se orientar pelos princípios da coisa pública, do interesse público, e não o interesse de grupos pequenos, particulares. Né? Tem que pensar no coletivo, na sociedade como um todo, tem que pensar no bem comum. Então, se ele está representando uma associação de moradores, se ele está representando uma associação de pescadores, associação de produtores agrícolas, né, de agricultores familiares, ele tem que pensar nesse bem comum, que vai ser algo que vai ser importante e bom para todos. Né? Os conselheiros devem estar preparados também e aptos para o processo de tomada de decisões, ou seja, para saber como ele vai contribuir na formulação de políticas públicas para aquele município, ou para aquele estado, ou para a nação de um modo geral. Né? Então, ele tem que ter um certo envolvimento, ele tem que ter um conhecimento de causa, saber realmente onde ele está atuando, com quem ele está atuando, né? Ele tem que ter o lugar de fala para ele poder falar em nome daquele grupo de trabalhadores, ou de pescadores, ou de artesãos, ou de empresários, ou de comerciantes, em que ele vai utilizar ali daquele espaço, né, enquanto conselheiro, para poder falar dos interesses, né, das preocupações de desse grupo que ele representa, né, para a formulação de políticas públicas. E aí vem aquela ideia, o que são as políticas públicas, né? Como elas existem? Existem políticas públicas que são do tipo top-down, ou seja, que vêm de cima para baixo, ou seja, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles criam leis para a criação de políticas públicas que são criadas pelos próprios políticos, né? Ou pelas classes dominadoras do país, né? As classes dominantes do país. Agora, o que a gente pensa, né, em perspectiva da participação dos conselheiros em conselhos é que a gente tenha políticas públicas do tipo bottom-up, ou seja, que sejam de baixo para cima, ou seja, de baixo que diz assim, do povo, né, que a população tem acesso a esses, vamos dizer assim, ao poder legislativo, ao poder executivo, para poder fomentar, né, para poder pedir a criação de políticas públicas que beneficiem a todos, né, e não somente a um grupo específico, que geralmente é o grupo dominante. Então, a gente tem sempre que pensar, essa política pública, ela foi feita nas bases da população, na base das representações da sociedade, ou ela vem só de cima para baixo como uma política, né? Então, pensar assim, por exemplo, como o agronegócio vem se expandindo, né, no Brasil, ele vem tomando, né, vem derrubando floresta e tal. Isso é uma política pública? Existe uma política pública de baixo para cima, de interesse de todo o coletivo, do bem comum da sociedade para a criação dessas políticas públicas? Ou isso é uma coisa criada por pequenos grupos que influenciam políticos que vão criar lá leis, né, de afrouxamento da fiscalização? Então, essas questões são muito discutíveis. Então, o que a gente tem que pensar é em conselhos que possam ter voz, né, possam criar situações onde vai ocorrer ali, de certa forma, a criação de políticas públicas de baixo para cima, ou seja, que venham das necessidades, das demandas das bases da sociedade de modo geral. Né? E aí vem a questão dos conselheiros. Né? Se a gente pensar em termos da Constituição Federal, né, da Constituição que a gente tem no Brasil,
10 anos após a Constituição de 88, mais de 5 mil municípios em nosso país já existia mais conselheiros que vereadores. Então, naquela época, foi aquela coisa da efervescência, né? Que deu aquela dimensão da forma de participação, que é mais acessível aos integrantes dos movimentos sociais do que a tradicional representação parlamentar. Ou seja, a política que a gente conhece, né, que a gente está fazendo agora no mês de outubro, é eleger nossos representantes. Então, é uma política representativa. Né? Na medida em que a gente vota no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, no senador, no presidente, no governador, a gente está elegendo pessoas que vão nos representar. Então, essa é um tipo de política chamada política representativa. Na medida em que a gente participa dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais e nacionais também, a gente está exercendo o papel de política, de representante da política participativa. Então, a gente está ali tendo voz, tendo a possibilidade de ocupar uma cadeira num conselho para que sejamos participantes daquele processo de criação das políticas públicas, seja ela qual for, né? Se é uma política pública para a criação de fomento, de financiamento para os trabalhadores, para os pequenos produtores rurais, ou se é para criar políticas para a preservação ambiental do nosso município. Então, a gente vai participar desses conselhos e cobrar desses nossos representantes, que são os políticos, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, a execução a criação e execução dessas leis, né? E quem pode ser conselheiro? Bom, a princípio, qualquer cidadão pode ser conselheiro, desde que se enquadre no perfil das vagas previstas na composição de cada conselho. Ou seja, vamos pegar um exemplo do Conselho de Saúde. Quem pode ser representante do Conselho de Saúde? Pode ser uma pessoa que é usuário, né? Uma pessoa da sociedade que utiliza ali o SUS, né? Que é beneficiário do serviço de saúde. Pode ser um profissional da área de saúde, pode ser um médico, um enfermeiro, um maqueiro que trabalha dentro de um posto de saúde, pode ser um prestador de serviço na área de saúde, pode ser um representante dos órgãos governamentais, desde que esse conselho ele tenha uma paridade. O que significa essa paridade? Significa que mais da metade desse conselho tem que ser representado pela sociedade civil, né? Ou seja, tem que ser representado tem que ter representantes de associação de moradores, associação de trabalhadores da saúde, associação de agricultores, enfim, né? Tem vários aspectos aí. A outra metade, que tem que ser um pouco menor, né? Metade menor é complicado, né? Ainda mais para quem é formado na área de matemática como eu. Mas, assim, um pouco mais da metade tem que ser da sociedade civil. Agora, a sociedade, o poder público, né, os representantes dos órgãos governamentais, que tem que ser em minoria, né, para que não haja ali qualquer tipo de retaliação, né, de complicação na tomada de decisão, pode ser, né, o representante de uma secretaria de saúde, pode ser o representante da secretaria de planejamento, de desenvolvimento, né, quer dizer, pessoas que ali representam o poder executivo, né? Bom, que princípios devem orientar os conselheiros? Primeiro, é o princípio da cidadania, né? A garantia dos direitos civis, políticos e sociais para todos, né? Para que todos tenham acesso a esses direitos civis e políticos. A justiça, equidade, da liberdade e o acesso universal às políticas sociais, da diversidade e da pluralidade. Ou seja, cada conselho é importante que tenha a maior pluralidade possível. Então, é importante que a gente tenha num conselho pessoas que representem os seus núcleos, né? As suas associações, as suas cooperativas, e assim vai, né? Porque essas pessoas não podem ser de um único grupo, né? Então, elas precisam ser bastante heterogêneas, né? Tem que ser representante de grupos heterogêneos, ou seja, de grupos diversos, para que não haja aquela coisa de ter um grupinho só que ele é o único que delibera, ele é o único que vota, né? Para que quanto mais diverso ele for, melhor o exercício e a garantia da cidadania, da participação desses diversos atores, né? Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte:
o conselheiro, para trabalhar no conselho, ele vai agir sob uma ação voluntária, ele não vai ter uma função pública ali, ele vai ser só representante daquela comunidade que ele, seja uma associação de moradores, de comerciantes, de artesãos, de industriais, enfim, ele vai representar aquele grupo e ele não vai ter uma função pública, ou seja, ele não vai ser um funcionário público daquele município, daquele estado. Ele não vai ter uma remuneração para isso. Agora, em alguns conselhos, existe ali um recurso, né, um recurso financeiro, uma verba, que vai custear algumas despesas. Né? Por exemplo, quando a gente teve o NEDET, que eu depois vou falar um pouquinho dele, né? O NEDET foi um projeto do governo federal para que a gente criasse os conselhos, na verdade, criasse o colegiado da Baía da Ilha Grande, né, que reúne os municípios de Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, Angra e Paraty. Angra dos Reis e Paraty. Então, ali a gente tinha um recurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, a SDT, né, que dava para a gente um recurso para a gente poder custear ali o pessoal que vinha lá de Paraty, participar das reuniões de Seropédica, o pessoal de Seropédica, quando a gente fazia a reunião em Angra ou em Mangaratiba, a gente tinha ali como financiar esses recursos, né, essas despesas, como almoço, transporte, né, para que a gente pudesse ter ali a reunião daquelas pessoas. Então, às vezes é importante que aquele conselho, aquele colegiado territorial, ele tenha condições de custear, ou pelo menos dar uma carona solidária, né, para que as pessoas possam realmente comparecer a essas reuniões, que hoje em dia até tem acontecido de forma remota, né, porque aí basta a pessoa ter um celular, internet, consegue participar ali da reunião do conselho. Né? Bom, funções dos conselheiros. Primeiro, atuar de maneira integrada com outros conselhos, constituindo redes de conselhos. E, para isso, ele vai criar ações de qualificação. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Eu participei, há um tempo atrás, e continuo participando, né, de um desses conselhos, eu participei de 3 conselhos, conselhos do município de Seropédica, como representante da universidade, né? Eu era representante da universidade nesses 3 conselhos. Um deles era o CONSEA, que era o Conselho de Segurança Alimentar. O outro era o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, e o outro era o Conselho da Cidade. Então, nesses 3 conselhos, eu comecei a participar deles como ouvinte. Eu chegava lá, sentava e participava para saber o que estava acontecendo. Depois de tanta insistência e tanto participar, porque eu sempre levantava o braço ali como participante, eu não tinha direito ao assento, né, naqueles conselhos, mas de tanto eu participar, de levantar a mão, de reivindicar, eu fui convidado a participar desse conselho representando a universidade. Então, para vocês verem como não é difícil participar de um conselho municipal, até porque ele é aberto ao público. Né? Se ele for divulgado direitinho, a data, o horário, tal, a gente pode participar. Qualquer um que queira, né, que seja munícipe, né, que se tem algum interesse ali de contestação, de inquietação, ele pode estar lá, né, participando. Então, uma coisa muito interessante, quando a gente fez o trabalho de inclusão dos agricultores, né, de Seropédica na alimentação escolar, das escolas, né, da merenda escolar, porque a merenda escolar geralmente era um acordo que era feito com uma cooperativa que vinha de outro município, acho que era de Araruama, se não me engano, e eles vendiam os alimentos para a merenda escolar, mas não havia uma articulação ali, né, da prefeitura para que os trabalhadores rurais, para que as famílias de agricultores locais que trabalhavam dentro da perspectiva da agroecologia, né, dentro da produção orgânica, eles não tinham acesso a essas chamadas públicas para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, eu ali tentei articular, junto com vários colegas, né, vários outros representantes de associação de agricultores, né, de agricultores orgânicos, de agricultores em agroecologia, enfim, de outras entidades lá de Seropédica, como a Emater, a Pesagro e a Embrapa. A gente tentou articular
para que essa alimentação escolar fosse oriunda, né, viesse dos agricultores locais, ali do município de Seropédica e dos municípios ali em torno, Japeri, né, Paracambi, Itaguaí, então que eles participassem também dessas chamadas, né? E aí a gente começou a fazer articulação com outros conselhos, como o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, né? E com o Conselho de Desenvolvimento Rural. Então, houve uma articulação ali entre vários conselhos para que pudesse acontecer ali o que a gente chamou de primeira tentativa, né? Que depois a gente acabou conseguindo, de inserir os agricultores locais, os pequenos agricultores, os agricultores familiares, nessas chamadas para alimentação escolar. Então, a gente teve que articular entre vários conselhos para que isso pudesse realmente acontecer, né? Porque, por falta de vontade política, a prefeitura de Seropédica não tinha interesse em colocar, né, inserir os agricultores locais naquelas chamadas para o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, isso também é esse segundo tópico aqui, que é exercer o controle social sobre as políticas. Então, se existe... Oi, querida. Desculpa por te interromper, é que tem muitas pessoas querendo falar e perguntas. Você prefere no final da aula ou durante a explicação? Até peço desculpas por estudantes. Não tem problema. Eu acho que a gente podia deixar para o final, só porque eu estou quase acabando. Então, se as pessoas já colocassem, né? Porque aí eu vou terminando aqui, depois aí eu vou respondendo de acordo com que as pessoas forem anotando. Tá, né? desculpa, Porque, de repente... Não, tranquilo. Eu até acho legal essa dinâmica de ir respondendo, mas como eu já estou praticamente acabando, já estou bem quase no finalzinho, talvez seja interessante já, né, deixar isso para o final, né? Porque aí depois eu já respondo tudo junto, né? Não acha melhor? Tá então, ótimo, mesmo. Aí eu já fecho aqui, já vejo vocês direitinho aqui na... Tá bom? Tá bom, professor. Isso... Obrigado, querida. Valeu. Isso é o controle social, ou seja, é a fiscalização. A gente querer que, por exemplo, a Prefeitura de Seropédica prestasse contas à sociedade o porquê, né, que ela não responsabilizou-se em ir atrás desses agricultores para poder inseri-los na alimentação escolar. Então, foi um papel de controle social, de fiscalização. Olha, se existe um Programa Nacional de Alimentação Escolar que obriga, por lei, que o município insira, né, inclua os agricultores locais mais próximos, e de preferência, se for de comunidades quilombolas indígenas, nesse programa de alimentação escolar, por que ele não está fazendo? Então, o papel do nosso conselho era ficar ali perturbando, né? Falando, olha, temos que fazer, isso tem que acontecer. Os agricultores locais querem. Vamos lá, qual é o procedimento? Porque uma coisa que eles falavam era o seguinte, olha, a gente coloca isso no Diário Oficial, a gente divulga no Diário Oficial. Aí eu falava para eles, gente, qual é o agricultor, né, familiar, pequeno agricultor que lê Diário Oficial? Então, quer dizer, a prefeitura tem que ir a esses agricultores. Então, esse era o papel dos nossos conselhos, dos conselhos que eu atuava, para poder justamente tentar fazer com que as pessoas fizessem, o poder executivo local, né, fizesse esse trabalho, né? Dificuldade, infraestrutura. Dificilmente um conselho consegue ter uma casa, uma sala, um escritório, algum lugar que possa guardar equipamentos físicos. Dificuldade de composição, atuação e representatividade. Às vezes é difícil você conseguir alguém que ocupe uma cadeira para discutir, por exemplo, a questão da agroecologia na cidade. É difícil você conseguir um trabalhador rural, porque até o dia que ele vai participar da reunião é o dia que ele não está trabalhando na terra. Então, quer dizer, é difícil, né? O dia que o pescador participar daquela reunião, como representante dos agricultores e dos pescadores artesanais e tal, é o dia que ele não vai estar pescando. Então, essa dificuldade é muito grande. A dificuldade de deliberação, ou seja, de você criar alguma política pública, de deliberar sobre alguma ação e falar assim, olha, prefeito, olha, prefeita, vamos agilizar isso aí, porque a coisa está... Né? Isso recai na autonomia, que é o ponto logo de baixo. Quer dizer, qual é a autonomia de um conselho? Né? Tem certos conselhos que têm muita voz, tem muita autonomia para tomar decisões.
ainda mais se for um conselho deliberativo, como o Conselho de Alimentação Escolar, por exemplo, né, que é composto, por exemplo, por merendeiras, professores, pais de alunos, direção de escola. Então, o Conselho de Alimentação Escolar tem a representatividade ali muito grande para poder deliberar, por exemplo, sobre a qualidade da merenda escolar, né? Então, se a qualidade da merenda está ruim, eles têm lá como acionar os órgãos, né? O Ministério Público, a própria Prefeitura. Acesso e comunicação com a população. Ou seja, o Conselho precisa estar dando satisfação às comunidades, né? Às associações, sobre aquilo que o Conselho está reivindicando, aquilo que ele está pleiteando junto à Prefeitura, né? Capacitação e formação, que é o que a gente está fazendo lá, por exemplo, em Seropédica. A gente já está no 3º ou 4º curso de formação, né, de capacitação e formação de conselheiros lá em Seropédica, assim como está acontecendo aqui, né? E efetividade, né? Será que eles trabalham com efetividade? Trabalham sempre, estão sempre participando dos eventos, vamos dizer assim, das reuniões, né? Escolha do presidente. Geralmente ninguém quer ser presidente de um conselho. Então, a escolha do presidente também tem que ser uma coisa muito delicada. Às vezes tem conselhos, por exemplo, como eu participei do Conselho de Desenvolvimento Rural, eles colocaram lá no próprio regimento do conselho que o presidente seria o secretário de Agricultura, quando não pode, né? O presidente tem que ser eleito pelo... O presidente do conselho tem que ser eleito pelos membros do conselho. Ele não pode ser imposto, como, por exemplo, será sempre, como eles colocaram lá no regimento do desenvolvimento rural, né, do Conselho de Desenvolvimento Rural. Eles colocaram que o presidente será sempre o secretário. Não, não pode ser sempre o secretário. Tem que ser cada hora um. Pode até ser que, em algum momento, o secretário de Agricultura ou de Desenvolvimento Rural seja eleito presidente, mas não necessariamente ser sempre ele, né? A articulação com outros conselhos e com o Poder Executivo, ou seja, um conselho, como, por exemplo, o CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, ele precisa ter a articulação com o Conselho de Desenvolvimento Social, articulação com o Conselho de Alimentação Escolar, né, articulação com o Desenvolvimento Rural. Então, todos esses conselhos têm que ter articulação entre si e com o Poder Executivo, ou seja, tem que ter lugar de fala, ele tem que ter momentos em que ele possa conversar com o prefeito, com os secretários, né, de algumas pastas, como secretário de Saúde, secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Desenvolvimento Rural, enfim, né, é necessário que tenha isso. Outra coisa, tem sempre, toda reunião precisa ter uma pauta, tem que ter elementos ali para serem discutidos. E o grande problema também, às vezes, é a periodicidade. Geralmente, os conselhos se reúnem mensalmente. Alguns escolhem se reunir a cada 2 meses. Então, isso depende muito do regimento de cada conselho, tá certo? E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, como eu falei anteriormente, né, ocupar os conselhos não significa só ter cadeira no conselho. Se a gente for participar, por exemplo, você é presidente de uma associação de agricultores orgânicos, é o presidente de uma associação ou membro de uma associação de pescadores artesanais, e você quiser reivindicar sobre alguma temática dentro de algum conselho, vá lá e participe. Se você é um pai de aluno que você acha que a merenda do seu filho não está legal, não está bem servida, não está alimentando o seu filho, você vai ao Conselho de Alimentação Escolar e vai lá reivindicar junto aos conselheiros. E aí, com o tempo, quem sabe você até ocupe uma dessas cadeiras, né? Mas ocupar um conselho significa estar lá participando, nem que seja como ouvinte, tá certo? O caso do Conselho de Seropédica, a gente teve lá, né, várias conferências de segurança alimentar, nutricional, sobretudo com a pauta de incluir os agricultores familiares, que, na maioria, lá em Seropédica, trabalha dentro da perspectiva da agroecologia, né, trabalha com a produção orgânica, tem várias associações de produtores orgânicos lá, então eles queriam ter acesso ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é regido pelo município. Então, havia uma necessidade ali, né, de discutir essa questão.
E o caso de Seropédica foi mais interessante ainda, que o Conceia, ele existia de fato, mas não de direito. O que significa isso? Ele foi fundado, né, o Conceia, mas ele não tinha uma lei de criação desse Conceia. Não existia ele de direito, não existia um Conceia aos olhos da prefeitura, né? Então, o que aconteceu? A gente se reunia, né, incansavelmente a cada mês, e num determinado momento a gente falou, não, gente, a gente precisa de uma lei de criação desse Conceia, para que ele seja criado, publicado no Diário Oficial, para que a gente tenha mais poder, né, de persuasão junto, né, vamos dizer assim, um poder de acesso à prefeitura, às secretarias da prefeitura. Então, o que a gente fez? A gente tentou conversar com o prefeito. O prefeito, à época, disse que não queria criar conselho nenhum, que não ia fazer lei nenhuma para a criação do conselho de Seropédica. E aí, nós conseguimos ter acesso ao presidente da Câmara dos Vereadores. Então, a gente deixou de lado a discussão com o Poder Executivo e foi para o Poder Legislativo, né? A gente foi conversar com o presidente da Câmara dos Vereadores. Ele assistiu várias reuniões nossas, viu a nossa pauta, as nossas demandas, as nossas inquietações, as nossas reivindicações, e ele falou assim, não, eu vou levar isso como uma proposta de criação de lei lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal. Então, beleza, ele levou, né, essa pauta para lá, e a Câmara dos Vereadores votou favorável, né? Parece que foram 6 votos a 1, né? 6 votos a favor e 1 contra a criação do Conselho de Segurança Alimentar de Seropédica. E esse projeto de lei foi para ser sancionado pelo prefeito, e o prefeito vetou a criação da lei. E aí, esse projeto de lei voltou para a Câmara dos Vereadores, que derrubou o veto do prefeito. Então, logo depois, houve a criação da lei, né, de criação do Conselho. Então, foi uma vitória que nós tivemos, e tem uma característica de ser um caso, né, vamos dizer assim, específico, que ocorreu de controle social, né? A gente reivindicou, a gente quer fiscalizar a questão da alimentação escolar. É claro que agora, depois da pandemia, né, durante a pandemia, a gente ficou assim meio afastado, né, sem saber, até porque as crianças saíram da escola, ficaram um ano sem aulas e tal, e agora a gente está retomando essa discussão da alimentação escolar. Mas esse foi um caso de controle social que a gente teve, né, de fiscalização, né, e de criação dessa lei, porque a gente teve que reportar a um outro poder, que era o Poder Executivo, Poder Legislativo, aquilo que o Poder Executivo, né, ou seja, que o prefeito não queria criar. E agora nós temos lá a lei direitinho, né, com números direitinho, e agora o Conselho existe de direito, né? Ele existe não ele não existe só de maneira, né, vamos dizer assim, de maneira, como é que eu vou dizer? Ele existia, mas ele não tinha uma lei de criação. Então, ele existia de fato, mas ele não existia de direito. Então, agora já é um conselho que existe de forma legal, né, com a criação da lei. E depois, né, paralelo a isso, a gente também, eu já falei um pouquinho do NEDET, né, que foi o Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial, que foi criado em 2014. Nós, né, do PEPEDIT, que agora chamamos de PEPEDIT, criamos esse projeto, mandamos esse projeto, porque o governo federal, naquela época, foi no governo Dilma, houve uma criação dos territórios da cidadania, os territórios rurais. Então, o território rural, que era, né, que ainda existe, que é o território rural da Baía da Ilha Grande, ele foi criado nessa época. Na verdade, foi criado em 2011, mas aí teve uma descontinuidade, porque ele era coordenado por uma entidade, por uma cooperativa, e depois houve essa chamada para que as universidades coordenassem esses núcleos de extensão e desenvolvimento territorial. E cada território da cidadania, se não me engano, foram 279 territórios em todo o território nacional, e o nosso, né, que ia de Seropédica a Paraty, foi criado, e com a descontinuidade do governo Dilma, com a entrada do governo Temer, houve
a destituição do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Agrário deixou de existir, passou a ser uma pasta de desenvolvimento, uma secretaria do Ministério da Agricultura. E aí, esse projeto todo de desenvolvimento territorial, essa proposta da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, terminou, e nós, da universidade, resolvemos, através do PEPED, de continuar com as reuniões do colegiado territorial rural da Baía da Ilha Grande. Então, até hoje, né, Rafa, até hoje a gente tem ali várias ações, que são os cursos de extensão, formação de agentes municipais, de conselheiros municipais, tem o Observatório Territorial da Baía da Ilha Grande, tem o bate-papo, né? Na época da pandemia a gente não tinha condições de fazer reunião presencial, então a gente criou vários momentos que foi o bate-papo com o colegiado, várias oficinas, né, com membros ali do colegiado da Baía da Ilha Grande, que inclusive reunia vários conselhos, vários representantes de conselhos, e mais ainda, a gente sempre estimulou que todos os atores sociais que representassem essas comunidades, associações, né, fossem representantes de algumas associações, que ocupassem os conselhos dos seus municípios, né? E aí a gente criou também o Pacto pela BIG, né? Então, são várias ações que a gente teve ao longo, desde 2014 até agora, né? E vamos continuar, se Deus quiser, para que esse colegiado da Baía da Ilha Grande ele continue forte, atuante, né? Para que a gente possa cada vez mais estimular a criação de conselhos, a ocupação de conselhos por essas pessoas, esses atores que estão ali atuando, né, em seus municípios, com os interesses e com as demandas de suas representações, como associações, cooperativas, comunidades, enfim, né? Então, essa é uma das características, né, do nosso trabalho. Sugestão de filmes. Eu estou aqui, sugestão de 2 filmes, são muito legais. Um deles é o Terra Prometida, que é protagonizado pelo Matt Damon, né, que fala sobre uma cidadezinha no interior lá dos Estados Unidos, onde chega lá uma indústria para retirar o gás natural do subsolo. Isso ia comprometer uma série de questões sociais, ambientais, culturais daquele local, e ali tem uma trama muito interessante, né? Eu acho que vale a pena vocês procurarem esse filme. Eu não sei em que plataforma ele está, mas é provável que esteja. Eu tenho um DVD dele, né? Eu comprei o DVD na época. Mas é um filme muito legal que eu acho que vale a pena procurar. Talvez tenha no YouTube, talvez, né? E o outro é Bacurau, que é um filme nacional, mas que também fala de né? E de uma organização que um determinado vilarejo tem para que ele não fosse destruído pelos representantes, pelos poderes locais. Eu acho que são 2 filmes legais. E depois eu vou mandar esse material aqui pela Rafa, né, pela Rafaela, em PDF, aí depois ela encaminha para vocês terem acesso a esse material. E aí uma coisa que eu costumo falar, né, é que a gente precisa de toda essa questão da diversidade na participação popular, né? Que a gente saia dessa ideia da monocultura de ideias, né, que tenha só um pensamento único, e que a gente cultive uma mente agroecológica, ou seja, que tenha a maior participação possível dos atores dessas prefeituras, desses municípios, para que a gente possa ter a maior pluralidade possível, né, de ideias, para que não fique só voltadas ou para o agronegócio ou para as indústrias, né, como a gente vê em muitos casos, como o caso de Itaguaí, o caso de Seropédica também, onde se foca muito no crescimento econômico através da implantação de indústrias, de portos, né? E acaba que essa diversidade que a gente tanto preconiza, né, que a gente tanto valoriza dos nossos estudos, que é a preservação das identidades culturais, a preservação das atividades agroecológicas, né, das atividades que são transmitidas dos nossos antepassados para nós, enfim, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que semear dentro dos conselhos onde a gente vai participar, né? E é isso, gente. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e deixo aqui meu e-mail, né, para quem quiser anotar. E depois eu coloco também, né, ele vai estar junto lá na apresentação que eu vou mandar para vocês pelo PDF, né, para que vocês tenham esse material guardado.
E qualquer coisa que vocês queiram, né, qualquer contato que vocês precisem, né, tirar dúvida, conversar comigo, trocar uma ideia, vocês fiquem à vontade, podem entrar em contato pelo e-mail, né, se precisar um contato mais imediato, pode pegar meu contato no WhatsApp com a Rafa, né, vocês fiquem à vontade. E agora a gente bater aquele papo, né, aquela conversa. Obrigada, professor Márcio. Eu vou Eu ler estaria algumas aqui para... perguntas aqui. Deixa eu colocar na primeira. Do Tiago Fonte. Tenho uma dúvida sobre a criação de fórum de agricultores familiares. Qual é a legislação que incide sobre isso? Bom, criação de fórum de agricultores familiares é uma coisa que pode partir da própria organização dos agricultores. Você tem uma associação ou um grupo de associações, pode-se criar um fórum. Né? Um fórum é uma reunião onde você vai estabelecer ali um momento, né, de uma reunião, com uma abertura, chama um palestrante. Né? Isso pode ser organizado só pela sociedade civil, pode ser organizado por intermédio de um conselho, né, um conselho de agricultura, de desenvolvimento rural, não sei o nome que cada município dá para o seu conselho, mas isso é uma forma de estar se organizando através daquilo ali. Ou então, levar essa demanda para a prefeitura e falar, olha, vamos criar um fórum, né, um seminário, um fórum para discutir a questão da agricultura familiar e tal. Eu acho que é uma possibilidade, né? Ou diretamente no conselho, né? Exatamente. O conselho é o melhor lugar para se criar um fórum, né? Colocar no cadastro de necessidades, às vezes também uma ata assinada pelas pessoas que precisam desse fórum, que estão, no caso, não sei a palavra certa, não precisando, solicitando esse fórum, fazer uma ata assinada, levar para este conselho, explicar a importância ou o porquê da criação desse fórum, qual é o propósito, né, a finalidade, de que forma pode contribuir para o desenvolvimento local. Exatamente. São essas questões, né, que precisam ser levantadas e levar assim para o conselho, né? Como, por exemplo, esse aqui é a prefeitura, né? Secretaria de Agricultura e Pesca. Aí tem uma outra questão também aqui, da Elisa Cessano. Gente, se eu falei errado o nome, me desculpa. Em Maricá, há um projeto Consumo Solidário com produtos de pequenos agricultores locais, que, inclusive, trabalha na Casa dos Conselhos Locais. Tem todo o interesse em fornecer para escolas, mas até o presente momento, a Secretaria de Agricultura e Sustentabilidade ainda não recebeu os responsáveis pelo projeto. Na verdade, isso aqui foi um comentário da Elisa. Aí ela passou um link, né, para quem tiver interesse, para poder conhecer mais o projeto. É só acessar este link. Teve uma outra pessoa também que levantou a mão, só que foi uma senhora, mas levantou e depois abaixou. Você conseguiu, Magali, identificar quem foi? Eu vi, mas eu perguntei lá e foi sem querer. Agora, mas isso não é impede de voltar e falar novamente. Ah, tá. Então, o professor Márcio, o Tiago falou que a pergunta vai mais no sentido se existe uma legislação específica para a sociedade criar um fórum. Olha, eu não sei se existe uma legislação. Não sei. Eu acho que isso vai muito da iniciativa mesmo. Eu acho que não existe uma lei. Existe assim, né? Existe uma lei, existem algumas leis que obrigam determinadas prefeituras a criarem conselhos, mas não fóruns, né? Por exemplo, o Conselho de Alimentação Escolar, todo município tem que ter. Se ele tem escolas que recebem alimentação escolar via PNAE, né? O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma verba, que é um recurso que vem do governo federal, né? Para poder usar esse recurso para compra de alimentos para merenda escolar, aí sim existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida, tem que criar um conselho, que é o CAE, o Conselho de Alimentação Escolar.
O Conselho de Segurança Alimentar não é obrigatório, né? Mas, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável já é, né, o de desenvolvimento, por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente precisa ter um Conselho de Meio Ambiente se o município quiser ter recursos do governo federal para poder utilizar esses recursos na preservação do meio ambiente. Então, são algumas leis que existem, mas para a criação de fórum, sinceramente, eu desconheço. Eu acho que o fórum é mais uma iniciativa mesmo que se tem ali para movimentar, né? Para chacoalhar um pouquinho ali o município, para que as pessoas comecem a discutir sobre determinado... Eu acredito que só pelo fato da pessoa ter a liberdade e o direito também de elaborar um fórum, a pessoa, assim, tem, no caso dos direitos fundamentais, né, tem essa liberdade de elaborar um fórum de forma não coerciva, né? Então, assim... Eu acho que a criação do fórum, ela é uma... Aqui dá um delayzinho, né? Acho que está no... o que acontece? Eu acho que a criação do fórum é mais uma iniciativa da população, né? Uma iniciativa, pode ter até da própria prefeitura. Se a prefeitura está querendo fomentar, vamos dizer, o prefeito, por exemplo, o caso de Paraty, né? Paraty teve um projeto muito interessante de agricultura familiar, que foi até tema da tese do professor Carlos Kramer, né? Que é o nosso amigo lá do PEPEDS também. Existiu um interesse lá em Paraty de fazer uma articulação muito bem feita para alimentação escolar. Então, por exemplo, houve ali uma articulação, para vocês verem quando se tem a boa vontade política, né, do prefeito e da secretária de educação, que era a esposa dele, ela tinha também essa boa vontade, que era pegar os agricultores locais, olha só que interessante, né, os agricultores locais, conversar com eles, conversar com os nutricionistas, né, da prefeitura, que fazem todo o planejamento da alimentação escolar, pegou os chefes de cozinha dos hotéis e dos restaurantes de Paraty, que é um polo turístico imenso, né, com muita densidade, assim, é um polo turístico assim, bem estruturado, pegou esses 3 elementos, quer dizer, as merendeiras, os agricultores, os nutricionistas e os chefes de cozinha. Pegou esse pessoal e colocou assim, olha, vamos fazer um projeto para incluir alimentação local, com orientação, com aquela coisa da sazonalidade, né? Porque, por exemplo, tem alimentos que só dá em determinada época do ano. Então, eles têm que pensar numa agenda para falar assim, olha, esse alimento aqui a gente só vai poder, por exemplo, tangerina, só dá para dar no outono. Então, a gente tem que fazer lá um planejamento para alimentação, para o fornecimento de tangerina no outono. Então, tem toda uma estrutura que foi criada ali para que houvesse isso. Então, eles criaram fóruns para discutir isso, né? O fórum a partir desse projeto de inclusão desses agricultores, dos chefes de cozinha, das merendeiras e dos nutricionistas, né, do município, para essa articulação. Então, houve um fórum de criação ali desse projeto, né? Então, isso é um exemplo. Às vezes, o fórum pode ser criado pela própria prefeitura, por uma secretaria daquela prefeitura, pode ser criado por um conselho, pode ser criado por grupos de agricultores, grupos de moradores, de associação de moradores, enfim, né? Mas não sei de nenhuma lei que obrigue ou que regulamente isso, né? Sinceramente, desconheço. Geralmente isso é uma iniciativa de alguém, né? Ou de alguns grupos e tal. Como teve o Fórum de Agroecologia, por exemplo, em Paraty, né? Paraty teve um Fórum de Agroecologia. E ele foi justamente desenvolvido, esse fórum, dentro da comunidade quilombola de Campinho. Então, o fórum foi todo feito dentro da comunidade quilombola, entendeu? Então, quer dizer, foi organizado pela sociedade civil, organizado por seus representantes e tal. Eu acho que é por aí. Eu ia dar uma sugestão para a Elisa e para o Tiago, se eles quiserem usar a câmera e o microfone, para poder explicar melhor essas duas falas que eles colocam aqui.
né? Principalmente em relação à dificuldade de encontrar os conselhos e essa questão aí de criar os fóruns, se possível. Oi, Elisa. Oi, boa noite. Então, essa é a questão. Em Maricá já existe uma casa de conselho, né? Sei que existe o conselho de meio ambiente, porque eu repasse. Na verdade, eu não sei se existe um conselho. Eu sei que tem repasse, então eu sei que tem um conselho. Você não encontra, né, ninguém na casa dos conselhos. A legislação de Maricá, você não tem acesso, você escreve para o portal da transparência, né, pedindo a legislação. Você também não tem, né? E eu conheci esse projeto que eu estou falando, esse consumo solidário, que é uma série de locais, etc., e que, enfim, fazem a distribuição, entregam, e etc., E uma das pessoas que trabalha nesse projeto me pediu ajuda, né? Se eu poderia interceder. E realmente, você não consegue achar a legislação e não tem nunca ninguém na casa dos conselheiros. Então, assim, eu sei que eles já tentaram muito falar com a agora que conversando com você, ouvindo, né? Vocês falando, etc., né? Pensei, né? De certa forma, segurança do lugar, talvez seja, né, uma saída, né, se é que há no município, educação, mas o acesso não é um acesso muito fácil, né? Estava até pensando em chamar a Cooperar para ver se ajuda a gente, né? Cooperei, Magali, né? Assim, tudo para tentar entrar, ou se não existir esse conselho para criar, e etc., para a gente começar a trabalhar essa agricultura de uma forma sinérgica, né? Que todos participem. É nesse sentido que eu estou falando. Mas confesso a vocês que eu estou começando aqui em Maricá, mudei há pouco tempo. Estou começando a estudar a legislação e tudo. O que a gente faz? Obrigada por tudo. É isso. Elisa, geralmente a Casa dos Conselhos é um local que reúne todos os conselhos do município, né? Então, ali existe, como se fosse um espaço, né, onde você tem ali vários conselhos fundados ali dentro, né? E aí, o mais importante é a gente conversar com pessoas, né? Conversar com alguém da secretaria. Vocês sabem como é que está funcionando os conselhos? Qual é a periodicidade? E de quanto tempo eles se reúnem? Onde eles se reúnem? Se há essa reunião? Quem é o conselheiro? Quem representa o quê, né? Então, quer dizer, tentar entender como funciona aquele conselho da cidade, né? Do município, porque realmente a gente precisa estar a par, né? Se a gente quer algum tipo de intervenção ali, quer falar, quer saber das leis, né? Se quer ter acesso a essas leis, ter acesso a essas ações, seja um fórum, seja as próprias reuniões, a gente precisa ter, né? Se comunicar. E hoje em dia está mais fácil, né? Porque a gente tem grupos de WhatsApp, a gente conversa com um, conversa com outro, às vezes a gente acaba conseguindo essa informação de uma forma mais efetiva, né? Tiago também vai falar. Enquanto o Tiago, eu vou ler aqui o exemplo que o Iago deixou, né, que é ilustrativo em relação ao Conselho Municipal de Saúde, que existe em Maricá, que ele mescla membros da sociedade civil e da gestão, e nesse caso é no sentido da transparência das ações e das aplicações dos recursos, né? Então, ele dá um exemplo não só ilustrativo, mas prático, né, da formação de conselho e dessa mistura aí de você ter tanto os munícipes como a gestão ali daqueles recursos. Quando eu participava do Conselho de Seropédica de Desenvolvimento Rural Sustentável, o início das reuniões era sempre isso, era a prestação de contas, né? Para onde que está indo o dinheiro, até porque lá era o desenvolvimento rural sustentável junto com o meio ambiente, né? Eram dois conselhos num só. Então, eles usavam os recursos do meio ambiente para as questões
dos pequenos produtores rurais. Então, eles sempre prestavam contas, falavam para onde que ia tal recurso e tal. E aí, os munícipes, né, representados ali na cadeira da sociedade civil organizada, que era a maior parte, né, era os 50% mais um, vamos dizer assim, né, do número de cadeiras de representantes ali, porque a menor parte, a menor metade, né, a menor metade era de representante das secretarias do município, né? Mas a outra, maior parte, era da sociedade civil organizada, que era representante de associações, de cooperativas, né? De associações de trabalhadores, moradores, ou de grupos de agricultores, enfim. Né? Então, existia ali, depois, um momento de troca, um momento de reivindicação. Eu falava, minha comunidade lá, a estrada está inacessível, como é que vocês podem mandar um trator para lá para poder recuperar a estrada, né, para poder pavimentar, ou então tentar, pelo menos, passar um trator aí, uma máquina para a gente sair daquela buraqueira e tal, né, porque a gente está com dificuldade de escoar a nossa produção. Existe vamos dizer assim, na época eu lembro que existia uma roçadeira também que eles usavam, né, que era incomum, eles pegavam em determinado momento emprestado e tal. Então, existia toda uma discussão ali para que, né, mas fundamentalmente era mais para a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e tal, dar essa transparência, né? Falar como eles agiam, como eles estavam agindo ali dentro, utilizando esses recursos que vinham do governo federal, né? E os próprios recursos do município mesmo para a utilização na agricultura e na preservação do meio ambiente. Então, era basicamente isso, né? Em um momento ou outro, a coisa pegava fogo, assim, né? Que o pessoal reivindicava, aí a discussão ficava mais acalorada. Vocês não cuidam da gente, vocês não ajudam a gente a produzir, vocês não inserem a gente na alimentação escolar e tal, mas é um espaço para isso, né? Para ver esse tipo de reivindicação mesmo, né? Então, o importante é a gente pensar no conselho como um local de saber como essas políticas públicas estão sendo implementadas, se elas estão sendo implementadas, de que forma, né? E que a gente possa também reivindicar os nossos direitos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. O Ramon acho que escreveu uma coisa aqui. Tem mais uma. Você pode falar, usar o microfone, ô Ramon? Pode ser o microfone e a câmera, a gente também fica feliz disso. Oi, fazendo Oi, o teste Ramon. aqui. Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, né? Que bom que Elisa... Foi bom, Elisa. Você falou aí do grupo de consumo, né? É uma tentativa de dar apoio aos agricultores, dar uma saída, né, para a produção agroecológica. E, assim, a gente é uma economia... Eu faço parte lá da organização do grupo, né? Entrei há pouco tempo. E a gente realiza as entregas da cesta na casa dos conselhos. E aí foi que eu escrevi que a gente tem acesso lá à Leci, e a gente tem uma abertura assim, poderia falar com ela para ela encaminhar para a gente, dar uma orientação, dizer como é que a gente pode saber mais sobre a casa dos conselhos, como funciona, questão assim, né, de serviço que oferece. Eu mesmo, assim, a gente está lá dentro, mas como a gente está usando espaço que é cedido, né, é um apoio, uma forma de apoio da prefeitura para esse projeto do consumo solidário, mas a gente não se envolve com o conselho, com a casa dos conselhos, né, com as atividades ali, com os conselhos. A gente até, na organização da última edição, a gente esbarrou com a presidente, estava rolando uma reunião do Conceia, né, segurança alimentar, e a gente ficou assim, foi coisa muito rápida e não conseguiu conversar. Então, seria interessante também para a gente poder saber mais e ver esses encaminhamentos de como chegar, né, nos conselhos. E aí eu pensei de conversar esse final de semana, que vai rolar uma edição, e eu nem sei quantas aulas a gente ainda tem, mas aí, depois de sair com a organização, a gente vê se poderia arrumar espaço para uma fala, uma apresentação Temos aí 5 aulas. Então, não sei, aí fica a cargo de vocês aí, que até de vocês ver se cabe, né? E enquanto isso, esse final de semana eu posso falar com ela lá. Então, o Ramon já deu um caminho aí para a gente, né?
Eu dei um caminho aí, uma possibilidade, né? Fico trazer esse retorno aí. Vai ganhar semana que vem. vai ganhar coração e estrelinha dourada aí na avaliação, hein? E ó, não precisa nem dar a maçã para os professores. Não, a maçã é virtual, fica tranquilo. Mas é assim que acontecem as coisas, gente. As coisas A acontecem construção assim. coletiva, né? Uma pessoa conhece a outra e vai lá, se informa sobre como está acontecendo. Então, esse tipo de articulação. Por isso que é importante, né, a realização desses cursos, que um sabe de uma informação, aí passa para o outro. Então, essa reunião que a gente está fazendo aqui hoje já é, né, um momento desse tipo de troca, né? O Ramon já trouxe aqui uma possibilidade que pode já ser bem frutífera, né, para o futuro, né? Então tá show. Beleza. Obrigado aí, oportunidade. Vamos falando então. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Obrigada, Ramon. E aí a gente busca justamente essa metodologia, né, essa orientação que os temas que a gente aborda nas formações do curso EAD de agroecologia são escolhidos por eles mesmos, né, pelos munícipes. Então a gente atende a demanda, né, de acordo com o que eles entendem que é uma necessidade de troca, de construção coletiva de conceitos. Então a gente busca essa pegada para que a gente realmente atenda às necessidades que os munícipes colocam para a gente. E aí, assim, em relação a essa parte aí dos conselhos, né, existem diversos conselhos. Eu estou há pouco tempo trabalhando em Maricá, mas, assim, já existem diversos conselhos. Só que acho que foi a Elisa que falou alguma coisa de não estar no site, não está na transparência, ninguém atender, mas às vezes é uma questão mesmo de localização, né? Onde é que estão esses conselhos e onde é que a gente está procurando os conselhos? E talvez isso possa estar em polos diferentes. Então, a gente, o de direitos LGBT, eu sei que tem em Maricá, políticas inclusivas também tem um fórum chamado Tecendo Redes, que funciona entre os diferentes órgãos do município e os usuários dos serviços. Tem diversos fóruns que acontecem, mas que eles são muito ali, eu chamaria de bairristas, mas eles não são fechados dentro de um bairro, mas é porque às vezes é uma proposta que o bairro está trazendo, né? Tipo, implementação de horta agroecológica comunitária. Está acontecendo muito a criação de grupos que trazem uma proposta de criar uma horta agroecológica ali, naquele ambiente, onde existe um terreno baldio, onde existe algum terreno abandonado, e a prefeitura busca, né, ceder. Então, assim, os fóruns podem existir, mas eles, como o professor falou, eles podem ser criados, né? Às vezes você tem uma ideia que o colega tem, 5 pessoas têm uma ideia que às vezes atende à necessidade de um grupo. A gente pode criar esse fórum e buscar, através dele, uma sistematização desses dados, uma sistematização dessas informações e fazer com que isso cresça, né? Com que isso possa chegar até a comunidade. A Márcia não, a Elisa também falou em relação à produção, né, da Cooperar. A formação da Cooperar, né, ela faz parte desse termo de colaboração, mas a gente produz alimentos, né? A gente produz alimentos agroecológicos, aí a gente vai fazer 2 anos ainda de colheita e a gente já teve 13 toneladas de alimentos produzidos, colhidos e distribuídos a instituições de vulnerabilidade social. E a gente vai desconstruindo o mito, né? Que a agroecologia não produz, a agroecologia produz pouco, que as pessoas não vão ter acesso a alimentos agroecológicos porque elas não têm o poder aquisitivo, e a gente busca justamente isso, né? Como se fosse um fórum prático. A gente forma, produz, distribui e forma de novo. Então, a gente busca justamente, é como se fosse uma prática. Oi, Elisa. Oi. Então, eu queria sugerir o seguinte, eu imagino que aqui no grupo tenham pessoas que têm algum contato com os conselhos, sabem onde é que é o site, se é que tem um site e tal, se poderiam disponibilizar lá no grupo da gente, lá das nossas conversas.
para a gente ver, para conhecer, independente da possibilidade de criar outros, mas pelo menos conhecer os que já tem, né? Ver se, enfim, se enquadram ou não, fazer contatos. Então, ajudaria bastante. É uma boa ideia. Eu vou ver, assim, o que eu tiver de contato eu coloco lá no grupo, vou pedir ajuda para o Iago também, que conhece bastante essa rede aí. Se ele tiver esses contatos, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, sem problema nenhum. Eu tô olhando lá no grupo e tem eu vou colocar lá no grupo, tem uma lista dos conselhos que existem aqui em Maricá e os contatos também estão ali. Eu vou pôr para ti lá no grupo, tá bom, Elisa? Professor Márcio, eu não sei se está dentro, né? Mas pelo menos diante da dinâmica que a gente costuma observar, aí tá lá, Elisa. Nas formações presenciais que a gente apresenta, eles têm muita dúvida em relação ao quantitativo. Ao quantitativo que possa existir ou não, ao pessoal da vergonha que não fica mandando as perguntas no meu privado. Possa existir ou não, para poder fortalecer o conselho, até onde os órgãos são, aí botou entre aspas, né, obrigados a ouvir os conselhos / fóruns. Olha, eles não são obrigados, né? Então, por experiência própria, o que a gente faz é perturbar mesmo, né? Quer dizer, quando é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Lá em Paraty, o conselho, em uma das gestões, né? A gestão atual já não sei como é que está, mas na época que o Carlos Kramer trabalhou, o conselho os conselhos eram super respeitados, né? Porque o nome já diz, né? O que é o conselho? É tentar aconselhar. A gente vê muito isso, né? Em séries, por exemplo, medievais. Você tem o rei, aí tem o conselheiro. Você pega aquele Game of Thrones, tem aquele cara que é a mão. A mão é um conselheiro, tem ali um grupo de conselheiros, né? Que vão ali ajudar o rei a tomar decisões e tal. Então, é mais ou menos isso que o conselho faz. Quer dizer, o conselho ele tem um papel de aconselhar, de tentar trazer, né, algumas demandas, reivindicações da população para os seus representantes legais, que são os representantes, né, que foram eleitos, naquele caso, da política representativa. Eles são nossos representantes no poder legislativo enquanto vereadores, enquanto deputados estaduais, deputados federais, senadores, e existem os nossos representantes do poder executivo, que são os prefeitos, governadores e presidentes. Né? O que os conselhos fazem é tentar aconselhar, tentar levar, né, a voz do povo, né, as necessidades do povo, através daquela organização que é feita ali, né, porque um conselho pode ter uma configuração diferente em Maricá, em Seropédica, né, pode ser que um conselho lá tenha 11 membros, no outro só 7, né, mas sempre tendo tem alguns conselhos que tem que ter 1/3 do poder executivo e 2/3 do poder. Perdão, 1/3 do poder executivo e 2/3 da sociedade civil organizada, que são os representantes de cooperativas, associações de moradores, né? Então, quer dizer, cada conselho vai ter uma configuração diferente. Agora, se ele é ouvido pelo poder executivo, se ele é ouvido pelo poder legislativo, pelos nossos representantes na política representativa, aí já são outros 500, né? Quer dizer, geralmente o conselho ele tem uma legitimidade, porque ele existe, né? Se existe uma lei de criação daquele conselho, mas nem sempre ele é ouvido, né, de forma efetiva. Por isso que aparece lá uma das dificuldades no conselho, é a efetividade dele, quer dizer, ele ter autonomia, ele ter efetividade para poder ter voz frente aos poderes locais, né? Dizer assim, olha, eu
sou representante de um conselho, a gente decidiu tal ação e vamos levar essa ação para o prefeito, vamos levar essa ação para a Câmara de Vereadores. Agora, se isso vai ser ouvido ou não, vai depender do poder de reivindicação, né? E de manifestação, talvez, às vezes precisa de uma manifestação pública, né? Por exemplo, na Seropesc já tivemos várias manifestações para reivindicação de uma alimentação escolar de qualidade, né? Porque em muitos momentos lá teve aquela coisa do lanchinho, era biscoito com suquinho, né? Até que ponto uma criança que estuda em horário integral consegue, né, se sentir alimentada ao longo de todo o período integral com um suquinho e alguns biscoitinhos, né? Então aí vem a população toda, os pais, alunos, aí faz aquela manifestação, aí vai no conselho, aí faz uma manifestação de rua para poder reivindicar, aí, né, aí o conselho começa a ser ouvido, né, pelo poder executivo, às vezes pelo poder legislativo. E às vezes o poder legislativo também, os vereadores têm o papel de fiscalizar o poder executivo, para ver se eles estão realmente cumprindo com a lei. Então, quer dizer, isso vai muito, é muito peculiar a cada município, né? E aí vem aquela questão que eu falei, depende muito da boa vontade política do poder executivo. Se o prefeito ele dá a voz, ele ouve, né, as reivindicações, os conselhos, né, o aconselhamento, vamos dizer assim, dos conselhos, aí realmente ele consegue dar voz para esse conselho. Mas, em muitos casos, o conselho é ignorado, infelizmente. E aí ele só é ouvido quando tem uma manifestação massiva, né, aquela manifestação onde a população toda vai para a rua, né, enfim, tem casos e casos, né, acho que cada situação é um caso diferente. Então, acho que a gente precisa ter mesmo que fortalecer, ocupar os conselhos e conscientizar a população dessa necessidade. Eu acho que é uma questão aqui que está sendo discutida e é fundamental para que a gente possa ter cada vez mais essa política participativa e não só representativa, que é aquela que é representada pelos nossos políticos eleitos, né? Mas que a gente possa ter essa política participativa cada vez mais forte, cada vez mais atuante nos municípios. Acho que essa é a mensagem que eu trouxe. A Elisa ainda está com a mão levantada, eu não sei se ela quer falar ou se... Falaram de Game of Thrones, I'm back. Foi só um exemplo, né? Um exemplinho. Ai, mas fiquei animadíssima, adorei. Então, o que acontece? Eu acho que começa, né, com a própria questão da como é feita a proposta do projeto de lei, que cria o conselho, né? Assim, da tentativa de sempre de tentar ter conselhos deliberativos e não só consultivos. O ideal é isso. Porque, embora assim, a questão da participação, até 2/3 da sociedade civil seja interessante, né, assim, mas se não for de deliberativo, de pouco efeito tem essas decisões tomadas pelo Conselho, a não ser que se faça, enfim, né, manifestações, etc. Mas mesmo assim, se o governo quiser fazer, não vai Não fazer. faz, Na experiência lá no Rio, por exemplo, o CONSEMAC, né, que agora, né, enfim, mudou até de nome, CONSEMA agora, que é do município do Rio de Janeiro, em relação ao meio ambiente, ele é consultivo. Então, assim, com membros super capacitados, né? Enfim, eu representava a OAB, pessoas da UEF, tinham lá pessoas da UERJ, enfim, muito capacitadas. Só que, né, você não, se as decisões do conselho. E um outro problema também, se o município não, se o conselho não consegue ter força para que o município mande os projetos, né, com uma certa antecedência, né, para o conselho analisar, também não funciona. Porque projeto de meio ambiente é complexo, é uma série de implicações, assim, não é do dia para a noite que você valida os dados ou não valida aqueles dados, ou analisa uma metodologia, se está boa, se não está, é multidisciplinar, enfim, tem uma série de questões. Mas o do meio ambiente não é. Mas o de patrimônio é. Porque quando o Rio, né, entrou como patrimônio da humanidade, isso foi uma das exigências.
Então, assim, essa questão internacional do Conselho Deliberativo, ela está crescendo, justamente porque quer fazer aquele greenwashing, né? Que você vai lá, é verde, mas está todo diluído. Então, o Conselho de Patrimônio e o Conselho de Patrimônio, ele tem que, do Estado, né? Não é do município. O Conselho de Patrimônio Cultural, né, etc., e do INEPAC, eles têm que aprovar, por exemplo, todas as licenças, né, de edificações, etc., em áreas protegidas pelo Estado. Né? Então, quer dizer, já é uma força. Não que você não que você consiga tudo, mas você consegue melhorar muito esses projetos a partir dessa necessidade, dessa existência de um conselho deliberativo. Exatamente. É isso aí, disse tudo. Tem que começar a bater a porta dos vereadores. Uma outra coisa também, um outro caminho também interessante é a criação de observatórios, né? Por exemplo, você tem o observatório das comunidades tradicionais, por exemplo, o observatório do meio ambiente de Maricá, você pode criar um observatório, aí você chama algumas instituições, né? Por exemplo, a gente criou na Baía da Ilha Grande o observatório da BIC, né? O observatório da Baía da Ilha Grande, que faz parte a Embrapa, a Emater, né? Várias instituições, a UF, a Universidade Federal Rural. Então, quer dizer, são várias instituições que estão ali para fazer uma observação, criar um observatório, né? Justamente para poder ver quais são os problemas que estão ali na Baía da Ilha Grande. Né? Os problemas de poluição, os problemas de processo de gentrificação, que é a ocupação de espaços de comunidades tradicionais por vamos dizer assim, especuladores imobiliários, enfim, né? Então, são vários aspectos ali que estão sendo observados, né, através de pessoas que entendem do riscado, entendem do assunto, né, e com a participação também da sociedade civil para poder dar esse tom de participação mesmo, né, de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso, né? De preferência as minorias, né, as pessoas que se sentem menos, vamos dizer assim, menos poder de fala, né? Menos poder de voz. Então, aquelas pessoas ali precisam de, talvez em alguns momentos, de pessoas mais conscientes para poder dar esse espaço de voz, né? Acho que é mais ou menos por aí. Está desativado, Elisa, o microfone. Ainda está. É que a voz Sim. dela às vezes dá uma picotada, né? Às vezes a voz dela às vezes dá uma picotadinha. Não sei se é a transmissão. Se puder falar um pouco mais pertinho, assim. Deixa o microfone desse celular aqui, então eu vou falar. Então, em Maricá, a gente está lutando há muito tempo um projeto de construção de um resort na beira da lagoa de Araçatiba, não sei se estão muito localizados em relação a esse, e que é dentro de uma área de Restinga. Né? Que tem uma área que é uma área claramente, geograficamente, claramente uma área de corredor biológico, né? Entre as montanhas, aí vem a planície, vem a lagoa e vem a Restinga. Né? Claramente. Então, quer dizer, você tem o problema da poluição luminosa, você tem o próprio problema do calor, né? De construção numa área tão frágil quanto essa. Está passando, assim, está passando, você também não está vamos brigar na justiça, mas enfim, né? Dentro da linha de conceder. Assim, é um pouco preocupante, né? Porque é tão frágil, né? Fortalecer mesmo. Obrigada. É isso aí. Obrigado você. Obrigada mesmo, Elisa. Muito obrigada pelas contribuições. Tem uma pergunta aqui que eu acho até que ela se repete, que é sobre essa relação de quem compõe o conselho e a idade, né? Se menor de idade pode formar o conselho, se pode compor, se pode agir, de que forma o não maior, não, o aqui é o não adulto,
pode estar participando e elaborando o conselho. Eu acho até que isso já foi um pouco abordado aí durante as suas explicações. Em aulas anteriores essa pergunta também apareceu, mas a gente podia reforçar aí essa atuação. Olha, eu não tenho certeza se menores de 18 anos podem participar de conselho. Agora você me pegou. Agora eu fiquei... É porque aquele negócio, né? Geralmente a gente vê conselhos, por exemplo, de alimentação escolar, conselhos escolar. Por exemplo, no conselho de cada escola, toda escola tem um SEC, né? Conselho de Escola-Comunidade, né? Conselho de Escola-Comunidade. Tem a representação, geralmente, diretor da escola, né? Ou a diretora é o presidente do conselho. Tem a representação do segmento aluno, tem a representação do segmento funcionário, tem a representação do segmento professor, e, geralmente, o aluno de uma escola de ensino fundamental é menor, né? E ele tem ali o assento, né? Ele representa os alunos. Então, dentro de uma escola, há essa possibilidade, né? De um representante. Agora, eu, sinceramente, não sei, num conselho de segurança alimentar, de um conselho de... Eu vou procurar saber. Professor Márcio, Oi? o professor Lamoni, ele chegou a responder esta pergunta. Ele falou que tem conselhos específicos para jovens. Tem, pois é. Conselhos específicos para jovens. No caso, eu acredito que, assim, conselho mesmo, para poder ser nomeado, tem que ser maior de idade, né? Até porque vai para a prefeitura, tem que ser aprovado. Então, assim, Tem que ter o CPF, né? CPF, então é uma responsabilidade gigantesca. Então, eu acredito que, assim, em questão de nomeação e participação dos conselhos mesmo, assim, sem ser esses conselhos específicos para jovens, tem que ser, no caso, tem que ter uma maioridade. Mas o professor Lamoni falou que tem conselhos específicos para os jovens e até mesmo os adolescentes. Então, perfeito. Esse caso do conselho da escola-comunidade, o SEC, né, que toda escola tem que ter, até para poder assinar cheque, para fazer compra de materiais, de equipamentos, de obras e tal, eu sei que tem o segmento aluno, né, o segmento de representação do aluno. Então, se é uma escola de ensino fundamental 1, né, que é o primeiro segmento, com certeza esse aluno não vai ter nem 18, 16 anos, ele não vai ter nem 14 anos, vai estar ali na faixa dos 10, 11, 12, e ele ali, em algum momento, ele vai reivindicar alguma coisa. Ele fala, olha, o bebedouro não está funcionando, né? A quadra está muito pequena, está com um buraco, em algum momento, ele vai colocar ali as reivindicações, as demandas do seu segmento, né? Que é o segmento aluno, né? Então, eu sei que, né, na escola, sim, né? E eu acho que essa representação, inclusive, é registrada em ata e tal. Mas eu não sei, eu acho que isso depende muito do regimento de cada conselho, né? O conselho, às vezes, delibera, no próprio regimento, na criação do seu regimento, ele coloca lá, olha, todos os representantes têm que ser maiores de 18 anos, né? Enfim, isso acho que depende muito vamos dizer assim, do tipo de representatividade do conselho, se ele é deliberativo, se vai para a prefeitura. Então, acho que cada caso é um caso. Mas esse exemplo que a Rafaela trouxe, que o professor Lamonia colocou, né, de que existem conselhos para jovens, inclusive, é um fato interessante ser colocado. Eu estou rindo aqui porque eu acho interessante a tréplica que veio, né, a partir da explicação. Aí é assim, como se os outros setores não nos atingissem, né? Tipo assim, tem só o conselho, pelo menos é o que eu entendi aqui, tem o conselho específico para jovem. Como se o outro de segurança alimentar não atingisse o jovem, né? Mas ele não pode participar. Então, a frase da tréplica eu achei muito importante e acho até viável de questionamento, né? Lúcia, a nossa representação de conselhos da alimentação escolar, tudo bem? Gente, desculpa, boa noite. Eu peguei maior engarrafamento de lá para cá. Mas eu consegui entrar um bocadinho aí para ver vocês.
A Lúcia, ela respondeu esta pergunta, Magali, sobre a questão dos Oi? conselhos, que ela falou que até que, tipo assim, eles não participam das reuniões, mas os conselheiros estão representando estes jovens. Aí ela levantou sobre a questão da alimentação, que, assim, sobre a qualidade da comida, se a comida está boa ou ruim. Então, assim, todas essas informações estão baseadas através destes jovens que estão consumindo, né, esta alimentação. Então, assim, esses conselheiros estão representando esses jovens. Que um dia esses jovens serão adultos que vão representar outros jovens também. Por isso que a Lúcia Exatamente. falou, que estão lá para poder fiscalizar, ver se as políticas públicas estão sendo realmente inclusivas. Aí ela falou que tem esse contato diretamente com os alunos. Foi a Lúcia que chegou a responder essa questão. Eu, sinceramente, eu acho muito bonito, né, quando a gente vê a participação da juventude, dos adolescentes, né, nessas ações políticas, né, eu acho muito interessante que a gente fomente cada vez mais a participação dos jovens, né, nas políticas públicas, na criação de conselhos, enfim, né, na participação, criação de conselhos, para poder eles já começarem a tomar pé dos problemas locais, problemas do Estado, da nação, de modo geral, para que eles possam ter voz ativa e cada vez mais estar alinhados, né, com as necessidades do grupo que ele representa, né? Seja ele de jovens, de comunidades tradicionais, A gente teve, inclusive, lá na Rural, há uns 4 anos atrás, a criação de um curso de agroecologia para jovens, formação de curso de jovens em agroecologia do estado do Rio de Janeiro. Então, tivemos o polo da região serrana, o polo da Baía da Ilha Grande. Eu sei que foram um total de 60 jovens que ficaram lá, teve tempo escola, tempo comunidade, então eles ficavam lá acampados lá em janeiro, né, durante 20 dias, 15 dias, depois eles voltavam para o espaço comunidade, para o tempo comunidade, depois voltavam para lá, para a universidade. Então, foi um trabalho muito interessante que eles fez lá, uns 4 anos atrás. Foi muito bom, muito gratificante esse trabalho. Pode falar, Lúcia, você levantou a mão. A gente até gostaria que os jovens participassem muito mais, entendeu? Mas a gente está vendo uma força muito grande da família. A família está procurando, a família procura a gente para comentar sobre alguma coisa. É bom eles verem a família participando, e mais tarde eles também vão estar participando, né? Hoje está a família, amanhã estarão eles. Tomara que eles participem até mais rápido ainda, né? Direto, e não dependendo tanto da família. Alguns chegam, os maiores, mas os menores, as mães entram em contato com a gente, pergunta mesmo, fala mesmo. Legal, isso é muito importante. Porque a gente tem que fomentar mesmo, né? Tem que estimular essa molecada a participar cada vez mais das políticas públicas locais. Sim, sim. Entendo perfeitamente essa questão da maior ou menor idade, né? Mas eu penso como a Lúcia, né? Existem formas que a gente pode aí fomentar ouvir, entender e agir diante das colocações que os jovens vêm colocando. Talvez essa pergunta venha por algum motivo, né? Às vezes alguma colocação foi posta, não foi ouvida, não foi interpretada da maneira como poderia ter sido, e a pessoa se entende não representada, e isso a gente está passível aí de acontecer em diversos conselhos, né? Então, eu acho que é muito interessante, pelo menos, ter se colocado, né? Ter dito, para a gente saber como é que os jovens estão se sentindo aí na inserção na sociedade diante desses conselhos, e a gente também vê como agir, né? Como favorecer aí... Olha o termo juridiquês, né? A oitiva dos jovens, né? Que estão querendo falar e talvez eles queiram agir também, e a gente, como representação, pode estar dando força a toda essa colocação. Tem só mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Que eu acho até que ela já foi respondida. Foi sim.
É que se existe alguma delimitação de temas e ambientes onde possam surgir os conselhos. Eu acho que isso foi colocado no início, né, que existe seria uma liberdade, né, de acordo com as necessidades que vão aparecendo. Essa foi a última pergunta que foi colocada aqui no grupo. Se quiserem comentar alguma coisa. Elisa. Pode falar, Elisa. Eu queria perguntar para a Lúcia, na verdade, Lúcia, você está no nosso grupo do WhatsApp? Alguém ouviu e pode repetir para mim? Está bem baixo o áudio dela. Agora eu não consigo ouvir de jeito nenhum. Acho que ela perguntou se a Lúcia está no grupo dela de WhatsApp. Grupo do WhatsApp do nosso curso, dos alunos. Eu acho que não. Estou no A outro grupo Lúcia. aqui, mas acho que não lembro. Se ela não tiver, ela vai estar. Ah, pode deixar que eu vou incluir, mas eu acho que sim, desde a formação passada, a gente Aquela incluiu. formação do grupo passado já está, né? Ah, sim, ela está lá sim. Tá bom, Elisa? Depois você pode buscar aí o contato com a Lúcia. Isso. Gente, se não tivermos mais nenhuma pergunta, se a Rafaela e o Márcio também não tiverem mais nenhuma colocação, a gente pode caminhar para as últimas palavras aí, últimas palavras de hoje, tá, professor? Tá. Para a gente ir caminhando para o final. Até mesmo existem diversas pessoas lá no grupo perguntando se a aula já acabou, porque eles querem ter acesso à aula, né? Que assim que a aula acaba, a gente disponibiliza a aula para eles, e o pessoal que acabou de chegar da rua já está perguntando lá se já podem ter acesso à aula. Então, eles estão aí animados, tá bom? Deixa eu ver se é mais uma pergunta. É só jovem que manda no privado, adulto não manda, não. Então, não é uma pergunta, é só um agradecimento pela resposta aí das duas perguntas, tá bom? Deixo a palavra com vocês. Gente, obrigado. Eu só tenho a agradecer esse convite, poder estar contribuindo de alguma forma, se é que eu contribuí, né, para o crescimento, né, para o desenvolvimento da participação no município de Maricá, ou seja, em outro município que alguém esteja atuando. Mas eu acho que é importante a gente ter, né, cada vez mais iniciativas como essa que vocês estão organizando, né, para a gente poder ter várias pessoas aqui falando, ouvindo, debatendo e fazendo essa troca que é tão importante para o exercício da cidadania, né? Eu acho que é importante para isso. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, o convite que a Rafaela fez, né, que a Magali, né, que eu finalmente reencontrei aqui. A gente já conversou algumas vezes aqui pelo Facebook, né, depois do momento que nós tivemos lá, em que ela foi minha aluna na Rural. Então, foi um prazer te rever, Magali, e agradeço muito a Rafaela, e agradeço a todos vocês aí pela paciência, tá? E sempre que precisarem, vocês podem contar comigo. Obrigado. Obrigada, professor Márcio, por ter aceitado o convite. Obrigada, Magali. Obrigada a todos pela presença. Fico feliz por vocês estarem gostando do módulo. Foi feito com muito carinho, principalmente por todos do PEPED, porque todos os professores que estão lecionando fazem parte do PEPED, são ruralinos, a maioria são professores do PEPED, e outros são mestrandos, doutorandos, e futuramente também serão professores, não especificamente da Rural, mas quem sabe, né? Serão para sempre ruralinos. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá, gente? É só perguntar para a Magali, já passei meu número aqui no chat. Todas as aulas, slides, estou colocando na pasta do curso do Maricá. Então, se vocês quiserem ter acesso a essas aulas, slides, vocês podem também entrar em contato comigo, que eu vou repassar o link novamente. E é isso, gente. Um grande abraço para todos. A próxima aula vai ser com o professor Sarmento. O professor Márcio é orientador do professor Sarmento, aluno dele. E o professor Sarmento, né, que se formou agora no doutorado, virou professor da Rural, acabou ficando na Rural também, orientando, né, do professor Lamonier,
e orientador do professor Márcio. E é isso, até a próxima aula. Bom feriado para todos, bom descanso para quem pode, para quem não pode. Deus, um bom dia de luta. E é isso, gente. Um grande abraço para todos. Gente, obrigado, tá? Fiquem com Tchau, Deus. gente. Magali, Tchau, obrigada. beijão para a filhota. Muito bom te encontrar, professor. Tchau, gente. Prazer, Tchau. Obrigada, todo mundo. professor. Ótima Tchau, aula. gente. Obrigado a Tchau, vocês. boa noite. Tchau, Lúcia. Tchau, Tchau, obrigado. boa noite. Tchau.